O sol escaldante do sertão nordestino batia impiedoso sobre a pequena cidade de Serra Branca, no interior da Paraíba, naquele setembro de 1928. As ruas de terra batida espelhavam o calor em ondas tremulantes, e os poucos moradores que se aventuravam pelas vielas buscavam a sombra escassa dos alpendres e das casas de taipa. Era uma região onde a lei do mais forte prevalecia, onde os coronéis mandavam e desmandavam, e onde o nome de Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, ecoava tanto em sussurros de medo quanto em cantos de admiração. Dona Conceição Alves da Silva caminhava pela rua principal com passos firmes, carregando uma cesta de frutas frescas que havia colhido em seu pequeno sítio nos arredores da cidade. Aos 42 anos, era uma mulher de fibra, viúva há 5 anos, mãe de 3 filhos já crescidos que haviam migrado para o sul em busca de melhores oportunidades. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples, e seus olhos castanhos carregavam a sabedoria de quem havia enfrentado as adversidades do sertão com coragem e dignidade. A cidade vivia sob o comando férreo do prefeito Coronel Antônio Pereira de Melo, um homem corpulento de 50 anos, dono de vastas extensões de terra e rebanhos que se espalhavam por toda a região. Seus bigodes fartos e seu olhar autoritário eram conhecidos por todos os habitantes locais, que o temiam mais do que respeitavam. O coronel havia assumido o poder municipal há 8 anos e governava com punhos de ferro, mantendo uma milícia particular para fazer valer suas ordens e reprimir qualquer sinal de resistência. Naquela tarde, enquanto Conceição arrumava suas frutas na pequena barraca improvisada na Praça Central, chegaram à cidade notícias que correram como rastilho de pólvora. O bando de Lampião havia passado pela fazenda do coronel José Ribeiro, a 20 quilômetros dali, e, contrariando as expectativas, não havia causado destruição. Pelo contrário, os cangaceiros haviam ajudado uma família de retirantes que estava passando fome, distribuindo mantimentos e dinheiro antes de seguir viagem. A notícia gerou reações diversas entre os moradores. Alguns sussurravam com aprovação, lembrando das injustiças que sofriam nas mãos dos coronéis locais. Outros demonstravam apreensão, temendo que a proximidade do famoso cangaceiro trouxesse problemas para a região. Conceição, que havia perdido o marido em circunstâncias que sempre suspeitou estarem ligadas a disputas de terra com o próprio coronel Antônio, sentia uma mistura de curiosidade e esperança. O marido de Conceição, João Alves, havia sido um pequeno agricultor que se recusara a vender suas terras para o coronel por um preço irrisório. Meses depois de negar a proposta, foi encontrado morto em sua plantação, oficialmente vítima de um acidente com uma cobra venenosa. Conceição sempre soubera que se tratava de uma encenação, mas nunca teve como provar. Desde então, vivia com o coração carregado de revolta e sede de justiça. Nos dias seguintes, os comentários sobre Lampião se intensificaram. Chegaram relatos de que o cangaceiro havia punido um fazendeiro cruel que maltratava seus trabalhadores, obrigando-o a pagar salários justos e melhorar as condições de vida de seus empregados. Outras histórias contavam sobre distribuições de dinheiro para famílias necessitadas e proteção oferecida a pequenos comerciantes que eram explorados pelos poderosos da região. Conceição ouvia essas histórias com atenção crescente. Em sua mente, começava a formar-se uma imagem diferente daquela propagada pelas autoridades e pelos coronéis. Para eles, Lampião era apenas um bandido perigoso que precisava ser eliminado. Para o povo simples do sertão, ele parecia representar uma forma de justiça que o Estado não conseguia oferecer. Uma semana após as primeiras notícias, Conceição teve um encontro inesperado que mudaria completamente o rumo de sua vida. Estava ela voltando de seu sítio no final da tarde, quando encontrou um homem ferido na beira da estrada.
O desconhecido estava consciente, mas sangrava de um ferimento no braço e parecia exausto. Sem hesitar, Conceição o ajudou a chegar até sua casa, onde cuidou de seus ferimentos com a experiência de quem havia criado 3 filhos e enterrado um marido. O homem se apresentou como Miguel, e durante os 3 dias em que permaneceu se recuperando na casa de Conceição, revelou-se uma pessoa culta e respeitosa. Falava com conhecimento sobre política, história e literatura, surpreendendo a viúva com sua erudição. Miguel explicou que havia sido professor em Recife, mas precisara fugir após confrontar autoridades corruptas que desviavam verbas da educação. Na terceira noite, quando já estava bem melhor, Miguel revelou a Conceição a verdadeira razão de sua presença na região. Ele era um dos contatos de Lampião na área, responsável por coletar informações sobre as injustiças cometidas pelos coronéis locais e identificar pessoas que poderiam precisar da ajuda do cangaceiro. Conceição ficou inicialmente assustada, mas a conversa que se seguiu mudou sua perspectiva sobre muitas coisas. Miguel explicou que Lampião não era o monstro descrito pela imprensa controlada pelos coronéis. Era, sim, um homem que havia escolhido viver fora da lei depois de ver sua família sendo perseguida e humilhada por poderosos locais. Seu código de conduta era rígido: não prejudicar os pobres e necessitados, punir apenas aqueles que abusavam de seu poder e sempre dar uma chance de redenção antes de aplicar castigos mais severos. Conceição contou a Miguel sobre a morte suspeita de seu marido e sobre as injustiças que presenciava diariamente na cidade. O professor ouviu com atenção e, antes de partir, deixou com ela uma forma de contato caso decidisse colaborar com a causa. Não seria nada perigoso, apenas observar e relatar situações de injustiça que chegassem ao seu conhecimento. Nos dias que se seguiram à partida de Miguel, Conceição não conseguia tirar da mente as conversas que haviam tido. Começou a prestar mais atenção nas situações ao seu redor e a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Viu como o coronel Antônio tratava os moradores mais simples, como cobrava impostos abusivos dos pequenos comerciantes e como usava sua milícia para intimidar qualquer um que ousasse questionar suas decisões. 2 semanas depois, uma situação específica chamou sua atenção. A família de Severino Costa, um carpinteiro da cidade, estava passando por sérias dificuldades. O homem havia se machucado no trabalho e não conseguia mais exercer sua profissão com a mesma eficiência. Sua esposa, Dona Maria, estava grávida do 4º filho e os 3 pequenos que já tinham passavam fome regularmente. O coronel Antônio, sabendo da situação da família, ofereceu-se para ajudar, comprando a pequena casa onde moravam por um valor irrisório. Severino se recusou, sabendo que sua família ficaria literalmente na rua, pois o dinheiro oferecido não seria suficiente nem para alugar uma moradia por alguns meses. A resposta do coronel foi aumentar a pressão, enviando seus capangas para convencer o carpinteiro a aceitar a proposta. Conceição presenciou uma dessas conversas quando passava pela rua onde Severino morava. 2 homens armados estavam na porta da casa, falando em tom ameaçador com o carpinteiro, enquanto sua esposa grávida segurava as crianças assustadas atrás dele. A cena a revoltou profundamente, lembrando-a das pressões que seu próprio marido havia sofrido anos antes. Naquela noite, Conceição tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Usando o método de contato que Miguel lhe havia ensinado, enviou uma mensagem detalhada sobre a situação da família de Severino. Não esperava uma resposta rápida, mas 3 dias depois, um evento extraordinário aconteceu. Era uma madrugada de lua nova, quando os moradores de Serra Branca foram despertados por um movimento incomum nas ruas. Homens a cavalo circulavam pela cidade, mas não eram os capangas conhecidos do coronel.
Eram cangaceiros e à frente deles cavalgava o próprio Lampião, reconhecível por seu chapéu de couro ornamentado e sua presença imponente. O grupo se dirigiu diretamente à casa do coronel Antônio, onde estabeleceu um perímetro de segurança. Lampião, acompanhado apenas por 2 de seus homens, bateu à porta da residência. O confronto que se seguiu não envolveu violência física, mas foi devastador para o orgulho e autoridade do coronel. Lampião exigiu a presença de Severino e sua família, e quando estes chegaram, tremendo de medo e expectativa, o cangaceiro anunciou sua decisão. O coronel deveria pagar uma indenização justa ao carpinteiro pelos anos de trabalho honesto prestado à comunidade, além de garantir que a família não seria mais incomodada. Como alternativa, Lampião sugeriu que o coronel encontrasse outras terras para seus empreendimentos, longe daquela família. O coronel Antônio, humilhado na frente de vários moradores que haviam se reunido para assistir ao espetáculo, não teve escolha senão aceitar as condições. Lampião ainda determinou que a quantia paga deveria ser suficiente para que Severino comprasse uma casa melhor e estabelecesse um pequeno negócio que permitisse sustentar sua família dignamente. Antes de partir, Lampião fez um pronunciamento que ecoou por toda a cidade. O sertão é grande, mas não há lugar nele para quem oprime o pobre e o trabalhador honesto, que sirva de exemplo para todos os que pensam que podem abusar de seu poder impunemente. A ação de Lampião causou um impacto profundo em Serra Branca. Para os moradores mais simples, foi uma demonstração de que existia uma forma de justiça que transcendia as leis escritas pelos poderosos. Para o coronel Antônio, foi uma humilhação pública que ferira mortalmente seu orgulho e autoridade. Conceição assistiu a tudo de longe, mas com o coração acelerado. Sabia que sua informação havia sido fundamental para aquela intervenção e se sentia parte de algo maior do que ela mesma. Pela primeira vez em anos, experimentou uma sensação de que a justiça ainda era possível no sertão. Nos dias seguintes, a cidade fervilhava de comentários. Alguns moradores elogiavam a coragem de Lampião, outros temiam as consequências de sua interferência. O coronel Antônio, por sua vez, estava consumido pela raiva e pela sede de vingança. Não podia admitir que um simples bandido o tivesse humilhado publicamente em sua própria cidade. O coronel iniciou uma investigação discreta para descobrir como Lampião havia obtido informações tão precisas sobre a situação de Severino. Suspeitava que alguém da cidade estava colaborando com o cangaceiro e estava determinado a descobrir quem era essa pessoa. Colocou seus homens de confiança para observar os moradores, especialmente aqueles que haviam demonstrado qualquer sinal de aprovação à ação de Lampião. Conceição, percebendo o clima de tensão que se instalara na cidade, tentou manter-se discreta. Continuava sua rotina normal, vendendo frutas na praça e cuidando de seu sítio, mas estava sempre atenta aos movimentos ao seu redor. Sabia que o perigo era real, mas também sentia que havia encontrado um propósito em sua vida. 3 semanas após a visita de Lampião, outro caso de injustiça chegou ao conhecimento de Conceição. Dona Luzia, uma viúva idosa que possuía uma pequena venda na cidade, estava sendo pressionada pelo sobrinho do coronel a vender seu estabelecimento por um preço muito abaixo do valor real. A mulher de 70 anos não tinha família próxima para defendê-la, e os vizinhos, embora simpatizassem com sua situação, temiam se envolver em problemas com a família do coronel. Conceição observou a situação por alguns dias antes de tomar uma decisão. Dona Luzia estava visivelmente angustiada, perdendo peso e dormindo mal. Em várias ocasiões, Conceição a viu chorando em silêncio atrás do balcão de sua pequena loja. A injustiça era gritante, e a viúva sabia que, se não agisse, mais uma pessoa inocente seria prejudicada pelo abuso de poder. Usando novamente o método de contato estabelecido por Miguel, Conceição enviou informações detalhadas sobre a situação de Dona Luzia.
Desta vez, porém, foi mais cautelosa, variando os locais onde deixava suas mensagens e tomando cuidado para não ser vista por pessoas que pudessem ser informantes do coronel. A resposta não demorou a chegar, mas veio de uma forma inesperada. Em vez de uma nova visita de Lampião, Conceição recebeu um recado através de um menino de rua que frequentava a praça. Deveria encontrar-se com Miguel em um local específico fora da cidade, na próxima lua cheia. O encontro aconteceu conforme combinado. Miguel explicou que Lampião havia decidido adotar uma estratégia diferente para lidar com a situação de Dona Luzia. Em vez de uma intervenção direta, seria aplicada uma pressão mais sutil, mas igualmente eficaz. O sobrinho do coronel seria visitado em suas viagens de negócios fora da cidade e receberia um aviso claro sobre as consequências de continuar perseguindo a idosa. Miguel também alertou Conceição sobre os riscos crescentes de sua colaboração. O coronel Antônio estava intensificando suas investigações e era apenas uma questão de tempo até que começasse a suspeitar de pessoas específicas. Ofereceu-se para ajudá-la a deixar a cidade caso ela se sentisse em perigo, mas Conceição recusou. Sua vida estava ali e ela não fugiria das injustiças que presenciava diariamente. O aviso de Miguel mostrou-se presciente. Uma semana depois, o sobrinho do coronel foi abordado por 2 homens em uma estrada próxima a Campina Grande, quando voltava de uma viagem de negócios. Os homens não se identificaram como cangaceiros, mas a mensagem foi clara. Dona Luzia deveria ser deixada em paz, ou as consequências seriam sérias. O jovem, assustado, voltou para Serra Branca e comunicou ao tio que não tinha mais interesse na propriedade da idosa. O coronel Antônio ficou furioso com o relato do sobrinho. Agora tinha certeza de que existia uma rede de informantes trabalhando para Lampião em sua cidade, e estava determinado a descobrir e punir os responsáveis. Intensificou ainda mais a vigilância sobre os moradores, oferecendo recompensas por informações que levassem à identificação dos colaboradores do cangaceiro. A tensão na cidade aumentou consideravelmente. Os moradores passaram a se observar mutuamente com desconfiança, e conversas sobre Lampião praticamente desapareceram das rodas de conversa públicas. O clima de medo se instalou, mas, paradoxalmente, isso apenas aumentou o ressentimento contra o coronel entre aqueles que já o consideravam um tirano. O ponto de inflexão veio de forma totalmente inesperada. Em uma tarde especialmente quente de outubro, quando Conceição estava organizando sua barraca de frutas na praça, chegou à cidade um grupo de soldados da Polícia Militar, comandados por um tenente jovem e aparentemente idealista. O oficial procurou o coronel Antônio para discutir estratégias de combate ao cangaço na região. Durante a reunião que aconteceu na prefeitura, o tenente expressou sua discordância com os métodos tradicionais de combate aos cangaceiros. Argumentou que era necessário conquistar o apoio da população local, oferecendo alternativas de justiça e desenvolvimento, em vez de apenas reprimir com violência. Sugeriu que muitos dos problemas da região estavam relacionados à concentração de terras e ao abuso de poder por parte dos coronéis. O coronel Antônio ficou indignado com as sugestões do oficial. Interpretou as palavras do tenente como uma crítica direta à sua forma de governar e reagiu com hostilidade. A discussão se intensificou e terminou com o coronel expulsando os soldados de seu gabinete, dizendo que não precisava de lições sobre como manter a ordem em sua própria cidade. A discussão na prefeitura foi ouvida por vários funcionários e rapidamente se espalhou pela cidade. Os comentários variavam desde apoio ao tenente até críticas à sua ingenuidade. Conceição, que soube dos detalhes através de uma funcionária da prefeitura que comprava frutas em sua barraca, ficou impressionada com a coragem do jovem oficial.
Naquela noite, Conceição tomou uma decisão que se revelaria fatal. Decidiu procurar o tenente para oferecer informações sobre as injustiças cometidas pelo coronel na região. Pensou que, finalmente, havia encontrado alguém dentro das autoridades oficiais que poderia fazer a diferença. O encontro aconteceu no pequeno hotel onde o tenente estava hospedado. Conceição se apresentou como uma moradora preocupada com a situação da cidade e começou a relatar os abusos que presenciara ao longo dos anos. Falou sobre a morte suspeita do marido, sobre as pressões exercidas sobre famílias humildes e sobre a forma como o coronel utilizava sua milícia particular para intimidar a população. O tenente ouviu com atenção e demonstrou genuíno interesse pelas denúncias. Prometeu investigar as acusações e tomar as medidas legais cabíveis. Conceição saiu do encontro com uma sensação de esperança renovada, acreditando que finalmente a justiça oficial poderia prevalecer em Serra Branca. O que Conceição não sabia era que sua conversa com o tenente não passou despercebida. Um dos informantes do coronel havia observado sua entrada e saída do hotel e rapidamente reportou o fato ao seu patrão. O coronel Antônio, já desconfiado de vários moradores, decidiu que havia chegado a hora de agir. Na manhã seguinte, quando Conceição se preparava para ir ao seu sítio, foi surpreendida pela chegada de 4 homens armados em sua casa. Eram capangas do coronel, comandados por seu braço direito, um homem cruel conhecido como Cabo Jerônimo. Sem cerimônia, anunciaram que ela estava presa por colaboração com bandidos e conspiração contra a ordem pública. Conceição foi levada para a cadeia improvisada nos fundos da prefeitura, onde foi trancada em uma cela úmida e escura. O coronel Antônio não tardou em aparecer, acompanhado de Cabo Jerônimo. Seu rosto estava transfigurado pela raiva e seus olhos demonstravam uma sede de vingança que assustou a viúva. Finalmente descobrimos quem era a espia de Lampião em nossa cidade, disse o coronel, caminhando de um lado para outro diante das grades da cela. Você pensou que era muito esperta, não foi, Conceição? Pensou que podia nos enganar com sua carinha de santa. O interrogatório continuou por horas, alternando momentos de pressão psicológica com ameaças de violência física. Conceição resistiu a tudo, mantendo sua versão de que era apenas uma viúva honesta que tentava sobreviver vendendo frutas na praça. Sua resistência apenas aumentou a convicção do coronel de que havia encontrado a pessoa certa. No terceiro dia de prisão, o coronel Antônio tomou uma decisão que chocaria toda a região. Convocou uma assembleia pública na praça central da cidade, onde anunciou que Conceição seria julgada por um tribunal popular, presidido por ele mesmo, sob a acusação de traição e colaboração com bandidos. O julgamento durou apenas 2 horas e o resultado estava predeterminado. O coronel Antônio declarou Conceição culpada de todos os crimes que lhe foram imputados e anunciou sua sentença. Morte por enforcamento, a ser executada na manhã seguinte como exemplo para todos os que pensassem em colaborar com bandidos. Naquela noite, enquanto Conceição se preparava para enfrentar seu último amanhecer, acontecimentos que ela desconhecia completamente estavam se desenrolando nas redondezas de Serra Branca. Miguel havia souberam de sua prisão através de sua rede de contatos e imediatamente comunicara a situação a Lampião. O famoso cangaceiro, que estava acampado a cerca de 50 quilômetros da cidade, recebeu a notícia com uma mistura de raiva e determinação. Conceição havia se tornado uma colaboradora valiosa, mas mais do que isso, representava o tipo de pessoa honesta e corajosa que ele respeitava profundamente. Não permitiria que uma injustiça tão flagrante fosse cometida em sua área de influência. Durante toda a noite, Lampião e seus homens elaboraram um plano ousado para resgatar Conceição. Sabiam que a cidade estaria bem vigiada
e que o coronel esperaria uma possível tentativa de resgate. Precisariam ser rápidos, precisos e estar preparados para enfrentar a milícia particular do coronel. O amanhecer do dia da execução chegou com um céu encoberto, como se até mesmo a natureza estivesse enlutada. A praça foi preparada com um cadafalso improvisado e toda a população foi novamente convocada para presenciar o espetáculo. O coronel Antônio queria que a execução tivesse o máximo impacto psicológico possível. Às 8 horas da manhã, Conceição foi retirada de sua cela e conduzida até a praça. Caminhava com passos firmes, recusando-se a demonstrar medo ou arrependimento. Seus olhos percorreram a multidão silenciosa, vendo rostos conhecidos, alguns com lágrimas nos olhos, outros desviando o olhar por vergonha ou medo. Conceição foi posicionada no cadafalso, e o Carrasco, um dos capangas do coronel, se preparou para cumprir sua tarefa. A corda foi colocada ao redor de seu pescoço e o coronel se preparou para dar o sinal final. Foi neste momento de tensão extrema que o destino de Serra Branca tomou um rumo completamente inesperado e que o coronel Antônio descobriria que havia cometido um erro muito mais grave do que poderia imaginar. O sol ainda lutava para atravessar as nuvens carregadas quando o primeiro tiro ecoou pela manhã silenciosa de Serra Branca. O coronel Antônio, que estava prestes a dar o sinal para a execução de Conceição, congelou em sua posição, tentando identificar a origem do som. Em questão de segundos, uma sucessão de disparos rasgou o ar, seguida por gritos de alarme dos vigias postados nos pontos estratégicos da cidade. "Cangaceiros! Os cangaceiros estão chegando!" gritou um dos capangas do coronel, correndo em direção à praça central, onde estava montado o cadafalso. O pânico se instalou instantaneamente entre a população forçada a assistir à execução. Alguns correram em busca de abrigo, outros permaneceram paralisados pelo medo e pela confusão. Mulheres gritavam e puxavam seus filhos para perto. Homens procuravam lugares seguros onde se esconder. E comerciantes fechavam rapidamente suas portas e janelas. O clima de festa macabra que o coronel havia tentado criar se transformou em caos absoluto. Conceição, ainda com a corda ao redor do pescoço, sentiu uma mistura de esperança e apreensão. Sabia que apenas Lampião seria corajoso o suficiente para tentar um resgate tão ousado, mas também compreendia os enormes riscos que tal ação representava. Se algo desse errado, não apenas ela pagaria com a vida, mas muitos inocentes poderiam ser feridos no confronto. O coronel Antônio, recuperando-se do choque inicial, começou a latir ordens para seus homens com a autoridade de quem estava acostumado a enfrentar situações de perigo. "Formem um círculo ao redor da praça. Não deixem nenhum bandido se aproximar. E vocês", disse, apontando para 2 de seus capangas mais confiáveis, "mantenham a mulher no cadafalso. Ela vai servir como nossa proteção." A estratégia do coronel era clara e cruel. Usar Conceição como escudo humano, apostando que Lampião não arriscaria a vida de quem viera salvar. Era um cálculo frio e desesperado, que demonstrava tanto sua experiência em situações de conflito, quanto sua disposição de usar qualquer meio para manter sua posição de poder. Lampião havia dividido seu grupo em 3 frentes de ataque, cada uma com objetivos específicos e complementares. A primeira frente, liderada por seu lugar-tenente Corisco, atacava pelo lado leste da cidade, criando uma distração barulhenta e espetacular que atraiu a maior parte dos defensores do coronel. Esta frente tinha a ordem de fazer muito barulho, mas evitar baixas desnecessárias, concentrando-se em dispersar as forças inimigas. A segunda frente, comandada pelo experiente cangaceiro Sabino, se aproximava discretamente pelo oeste, cortando as rotas de fuga e impedindo a chegada de possíveis reforços. Este grupo tinha a missão mais delicada:
garantir que ninguém escapasse para pedir ajuda às autoridades de cidades vizinhas, mas sem causar pânico desnecessário entre a população civil. O próprio Lampião liderava o grupo central, composto por seus melhores atiradores e estrategistas. Este grupo se movia silenciosamente em direção à praça pela rua principal, aproveitando-se da confusão criada pelas outras duas frentes para se posicionar estrategicamente ao redor do local da execução. A genialidade do plano estava em sua simplicidade e no timing perfeito de sua execução. Enquanto os homens do coronel se concentravam em repelir os ataques das frentes leste e oeste, Lampião e seus melhores homens conseguiram se posicionar nos telhados das casas ao redor da praça, criando um perímetro de proteção que tornava impossível qualquer tentativa de fuga ou contra-ataque. Quando Lampião finalmente surgiu na praça, montado em seu cavalo baio e empunhando seu rifle Winchester com a precisão que o tornara legendário em todo o Nordeste, o coronel Antônio compreendeu que havia caído em uma armadilha militar cuidadosamente planejada e executada. Estava completamente cercado, com seus melhores homens dispersos nos combates das outras frentes, e enfrentava o mais famoso e respeitado cangaceiro do sertão em condições totalmente desfavoráveis. A figura de Lampião impressionava até mesmo seus inimigos. Vestia seu característico chapéu de couro ricamente ornamentado com moedas de ouro e prata. Suas armas eram de qualidade superior às utilizadas pela maioria das forças policiais da época, e sua presença natural comandava respeito e temor. Seus olhos percorreram rapidamente a cena, avaliando a situação tática e identificando possíveis ameaças. "Solte a mulher, coronel", disse Lampião com voz firme e controlada, mas sem demonstrar pressa ou nervosismo. Sua experiência em dezenas de confrontos similares havia lhe ensinado que a calma e a determinação eram mais eficazes que gritos e ameaças. "Ela não cometeu crime algum, e o senhor sabe disso muito bem." O coronel Antônio, suando abundantemente apesar do clima relativamente fresco da manhã nublada, tentou manter sua postura de autoridade, mesmo sabendo que sua posição era praticamente insustentável. "Virgulino Ferreira da Silva", disse ele, usando o nome verdadeiro do cangaceiro numa tentativa de minimizar seu status legendário. "Você está cometendo um erro muito grave ao interferir na justiça desta cidade. Esta mulher é uma traidora confessa e vai pagar por seus crimes contra a ordem pública." "Confessa?", replicou Lampião com um sorriso irônico que demonstrava sua total confiança na situação. "Pelo que soube através de fontes confiáveis, ela não confessou coisa alguma, mesmo depois de 3 dias de interrogatório em condições degradantes que fariam qualquer pessoa fraca quebrar completamente." "Isso não é sinal de culpa, coronel. É sinal de caráter e integridade." A troca de palavras continuou por alguns minutos tensos, com o coronel tentando desesperadamente ganhar tempo na esperança de que seus homens conseguissem reorganizar a defesa da cidade ou que chegassem reforços inesperados. Lampião, porém, conhecia bem essas táticas dilatórias e mantinha seus atiradores em posição de prontidão, prontos para agir ao menor sinal de movimento hostil ou tentativa de fuga. Durante essa negociação aparentemente civilizada, ambos os homens avaliavam constantemente suas opções táticas. O coronel calculava suas chances de escapar da situação sem perder completamente sua autoridade e prestígio, enquanto Lampião procurava uma solução que evitasse derramamento de sangue desnecessário, especialmente entre os civis presentes. Foi durante esse impasse que chegou à praça uma figura totalmente inesperada, que mudaria completamente a dinâmica da situação. O tenente da Polícia Militar, que havia tentado interceder por Conceição alguns dias antes. O jovem oficial, que havia passado os últimos dias tentando conseguir ordens explícitas de seus superiores para intervir na situação,
decidira finalmente agir por conta própria, ao ouvir os disparos ecoando pela cidade. O tenente Antônio Carlos Silva chegou à praça acompanhado apenas por 2 soldados, pois o restante de sua pequena escolta havia ficado protegendo seu acampamento nos arredores da cidade. Sua chegada criou uma situação triangular complexa, com 3 forças diferentes: o coronel local, o cangaceiro e a autoridade militar estadual, cada uma representando interesses e perspectivas distintas sobre justiça e legalidade. "Coronel Antônio", disse o tenente com voz firme e autoridade militar, posicionando-se corajosamente entre os 2 grupos adversários. "Em nome da lei, da ordem pública e da dignidade humana, exijo que interrompa imediatamente esta execução sumária e completamente ilegal. Esta mulher tem direito constitucional a um julgamento justo conduzido por autoridades competentes na capital, não a uma farsa judicial presidida pelo senhor." A intervenção do tenente criou uma situação ainda mais complexa e interessante do ponto de vista político e legal. Agora, havia um representante oficial do governo estadual questionando diretamente a autoridade do coronel, o que legitimava parcialmente a presença de Lampião como defensor da justiça popular. Lampião, demonstrando a inteligência política e social que o tornava muito mais do que um simples bandido, viu na chegada do tenente uma oportunidade única de resolver a situação sem derramamento de sangue e ainda por cima com legitimidade legal. Dirigiu-se ao oficial militar com o respeito devido a um homem de honor. "Tenente, acredito sinceramente que estamos do mesmo lado nesta questão de justiça. Eu vim aqui apenas para impedir uma injustiça flagrante, não para causar problemas às autoridades legítimas do Estado. Se o senhor puder garantir que esta mulher inocente receberá um julgamento verdadeiramente justo e será tratada com a dignidade devida a qualquer cidadão, estarei mais do que disposto a me retirar pacificamente." O jovem oficial, surpreendido pela atitude respeitosa e pela articulação inteligente do famoso cangaceiro, viu uma chance única de resolver diplomaticamente uma situação que poderia resultar em tragédia para muitas pessoas inocentes. "Lampião", respondeu ele, usando o nome pelo qual o cangaceiro era conhecido e respeitado, "eu posso garantir solenemente, sob minha palavra de oficial e cavalheiro, que a senhora Conceição será transferida hoje mesmo para a capital do estado, onde aguardará julgamento em condições apropriadas e com todas as garantias legais. Você tem minha palavra de honor." O coronel Antônio, vendo sua autoridade sendo completamente desafiada e sua posição política sendo minada por forças que escapavam ao seu controle, explodiu em uma indignação desesperada que revelava o quanto estava perdendo o controle da situação. "Eu não aceito e jamais aceitarei negociações com bandidos em minha própria cidade. Esta execução vai acontecer conforme foi decidida legalmente, com ou sem a aprovação de vocês. Ninguém vai me dizer como governar meu próprio território." Foi exatamente neste momento de máxima tensão que aconteceu o evento que mudaria completamente e definitivamente o rumo de toda a situação. Conceição, que havia permanecido silenciosa durante toda a negociação entre os 3 homens, observando e avaliando cuidadosamente cada palavra pronunciada, pediu permissão para falar. Sua voz, embora visivelmente enfraquecida pelos 3 dias de prisão em condições degradantes, soou surpreendentemente clara e firme na praça agora completamente silenciosa. "Coronel Antônio", disse ela, olhando diretamente nos olhos do homem que havia ordenado sua morte e mantendo uma dignidade impressionante, apesar de sua situação desesperadora. "O senhor quer tanto me ver morta porque tem medo do que eu possa revelar sobre suas atividades ilegais nesta cidade. Mas existe algo que o senhor não sabe sobre mim, não é mesmo?
algo que mudaria completamente sua perspectiva sobre esta situação. O coronel franziu o senho, sem conseguir entender exatamente aonde Conceição queria chegar com suas palavras. Lampião e o tenente também prestaram atenção total às palavras da mulher, percebendo intuitivamente que algo muito importante estava prestes a ser revelado e que poderia alterar dramaticamente todos os cálculos políticos e legais da situação. Conceição respirou fundo, reunindo forças para o que sabia seria a revelação mais importante de sua vida, e continuou com voz cada vez mais firme. Meu nome completo, coronel, é Maria da Conceição Alves da Silva. Sou filha do falecido capitão Antônio Alves da Silva, do Exército Nacional, que morreu heroicamente defendendo nossa pátria na Guerra do Paraguai. Minha mãe foi Dona Isabel Santos da Silva, filha única do comendador João Santos, um dos homens mais respeitados de sua época e um dos fundadores da próspera cidade de Campina Grande. A revelação causou um murmúrio de surpresa e reconhecimento entre alguns dos moradores mais velhos presentes na praça, que começaram a lembrar vagamente da influente família Silva, que havia sido muito poderosa e respeitada na região durante as décadas anteriores. O coronel Antônio, porém, ainda não compreendia completamente as implicações do que estava sendo revelado e reagiu com desdém aparente. E o que exatamente isso muda na situação atual? Perguntou ele, tentando manter sua postura autoritária, mas já demonstrando sinais de nervosismo crescente. Linhagem familiar não absolve crimes contra a ordem pública e certamente não justifica traição e colaboração com bandidos. Conceição sorriu pela primeira vez em muitos dias, um sorriso que combinava tristeza, ironia e uma confiança crescente em sua posição. Não, coronel, linhagem por si só realmente não absolve crimes. Mas mudaria muito, muito mesmo, se o senhor soubesse que meu irmão mais novo, Paulo Alves da Silva, é atualmente desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, uma das mais altas autoridades judiciárias de todo o Nordeste. E mudaria ainda mais se soubesse que meu primo direto, Coronel Joaquim Santos da Silva, comanda atualmente a guarnição militar da capital de Recife, sendo responsável pela segurança de toda esta região. O silêncio que se seguiu a esta revelação foi absolutamente ensurdecedor. Até mesmo os pássaros pareciam ter parado de cantar, e o vento havia cessado completamente. O coronel Antônio empalideceu visivelmente, e suas mãos começaram a tremer ligeiramente quando compreendeu finalmente a magnitude do erro que havia cometido. O tenente arregalou os olhos em surpresa total, enquanto Lampião, que conhecia muito bem a política regional e as redes de poder que governavam o Nordeste, compreendeu imediatamente todas as implicações políticas, legais e sociais da revelação. Conceição, percebendo que havia capturado a atenção total de todos os presentes, continuou sua explicação com crescente firmeza na voz e autoridade em sua postura. Quando eu era jovem, ainda adolescente, me apaixonei perdidamente por João Alves, um homem simples e honesto do sertão, um trabalhador rural sem posses, mas com caráter impecável. Decidi, então, abandonar completamente a vida privilegiada e confortável da capital para viver com ele aqui no interior, seguindo apenas os ditames do meu coração. Ela fez uma pausa e seus olhos se encheram de lágrimas ao lembrar do marido assassinado. Minha família se opôs violentamente ao casamento, considerando-o inadequado para uma moça de nossa posição social. Quando insisti em minha decisão, rompi completamente com eles para seguir meu amor verdadeiro. Durante todos esses anos que se passaram, mantive contato apenas esporádico através de correspondência e raramente mencionava minha origem familiar, preferindo viver como uma simples mulher do povo. O tenente foi o primeiro a encontrar a voz após alguns minutos de silêncio total. Senhora, isso significa...
interrompeu Conceição, agora falando com toda a autoridade que sua linhagem e suas conexões familiares lhe conferiam. Que o coronel Antônio Pereira de Melo está prestes a executar sumariamente, sem qualquer due process legal, a cunhada de um dos mais altos magistrados do Nordeste e prima direta de um comandante militar de alta patente, baseando-se unicamente em acusações completamente fabricadas e sem apresentar uma única prova concreta de qualquer crime efetivamente cometido. A revelação transformou completa e instantaneamente toda a dinâmica política, legal e social da situação. O coronel Antônio compreendeu imediatamente que havia cometido um erro de proporções catastróficas que poderia custar-lhe muito mais do que apenas sua posição política local. Executar uma mulher com conexões familiares tão poderosas e influentes seria um escândalo político que reverberaria por todo o Nordeste, chegaria inevitavelmente à capital nacional e provavelmente resultaria em sua prisão, julgamento e condenação por homicídio qualificado. Lampião, que havia planejado o arriscado resgate baseado inicialmente apenas em sua admiração genuína pelo caráter demonstrado por Conceição e sua indignação com a injustiça flagrante que estava sendo cometida, descobriu que havia inadvertidamente se envolvido em uma situação política muito mais complexa e delicada do que jamais imaginara. A mulher corajosa que ele viera salvar não era apenas uma viúva honesta e determinada, mas, na verdade, membro de uma das famílias mais tradicionais, poderosas e influentes de toda a região. O tenente, que havia arriscado sua carreira militar ao decidir intervir na situação, movido apenas por seus princípios de justiça, percebeu que havia tomado a decisão correta e que agora tinha total autoridade legal e moral para assumir o controle completo da situação. Em nome da lei, da justiça e da segurança pública, declarou ele com voz firme e autoridade renovada, assumo formalmente a custódia da senhora Maria da Conceição Alves da Silva. Coronel Antônio Pereira de Melo, o senhor está oficialmente sob investigação por graves crimes de abuso de autoridade, tentativa de homicídio qualificado e violação dos direitos constitucionais de um cidadão brasileiro. O coronel Antônio, vendo todo o seu mundo desmoronar ao redor e sua posição de poder absoluto se transformar em vulnerabilidade total, tentou uma última jogada desesperada que revelava seu completo desespero. Ela pode ter família importante e conexões poderosas, eu reconheço isso, mas isso não muda absolutamente o fato fundamental de que estava comprovadamente colaborando com bandidos e cangaceiros. Eu tenho provas concretas dessa colaboração criminosa. Que provas exatamente? Perguntou. Conceição, agora falando com toda a autoridade e dignidade que sua linhagem familiar e suas conexões políticas lhe conferiam, sua voz ecoando pela praça silenciosa. O fato de eu ter conversado civilizadamente com o tenente, um oficial do Exército Brasileiro, o fato de ter ficado satisfeita ao presenciar atos de justiça sendo realizados contra opressores conhecidos, ou talvez o fato de eu ter me recusado consistentemente a aceitar passivamente os abusos sistemáticos e as injustiças flagrantes que tenho presenciado nesta cidade ao longo de todos esses anos? A situação estava agora claramente resolvida a favor de Conceição, com o coronel completamente desmoralizado e sem qualquer apoio legal ou político. Mas o coronel Antônio, completamente cego pela raiva, pelo desespero e pela humilhação pública, cometeu o erro final e definitivo que selaria irreversivelmente seu destino trágico. Em um movimento súbito e desesperado, sacou sua pistola pessoal e apontou diretamente para o coração de Conceição, gritando com voz histérica: "Se eu vou cair e perder tudo, ela vem comigo. Não vou permitir que uma traidora me humilhe desta forma."
O que aconteceu nos segundos seguintes foi uma demonstração perfeita da velocidade, precisão e reflexos excepcionais que haviam tornado Lampião uma lenda viva em todo o sertão nordestino. Antes que o coronel pudesse sequer começar a apertar o gatilho de sua arma, o famoso cangaceiro disparou um único tiro absolutamente certeiro que atingiu precisamente o punho do coronel, arrancando a pistola de sua mão e deixando-o temporariamente incapacitado pela dor. Quase simultaneamente, dois de seus homens mais ágeis se moveram com a rapidez de felinos para desarmar completamente o coronel e seus capangas restantes. A tentativa de assassinato em plena praça pública, diante de dezenas de testemunhas oculares, incluindo um oficial militar de alta patente, representou o fim absoluto e definitivo da carreira política e da influência social do coronel Antônio Pereira de Melo. Não havia mais qualquer possibilidade de negar, justificar ou minimizar suas ações criminosas, e até mesmo seus apoiadores mais leais e dependentes compreenderam imediatamente que era completamente impossível continuar defendendo-o. O tenente, assumindo formal e legalmente o controle total da situação, ordenou imediatamente a prisão do coronel e de todos os seus principais capangas por tentativa de homicídio qualificado, abuso de autoridade, formação de milícia ilegal e diversos outros crimes contra a ordem pública. Conceição foi finalmente libertada do cadafalso, onde havia passado os momentos mais aterrorizantes de sua vida, sendo imediatamente recebida pelos abraços emocionados e lágrimas de alívio de vários moradores que haviam acompanhado sua saga com admiração secreta, mas sincera. Lampião, tendo cumprido com sucesso total sua perigosa missão de resgate, preparou-se para se retirar da cidade com seus homens. Antes de partir, porém, fez questão de ter uma última conversa particular com Conceição, que lhe agradeceu profundamente, com lágrimas nos olhos, pela extraordinária coragem que havia demonstrado ao arriscar sua própria vida e a de seus homens para salvá-la de uma morte injusta. Senhora Conceição, disse o cangaceiro com profundo respeito, tirando cerimoniosamente seu famoso chapéu ornamentado. Foi uma honra e um privilégio conhecer uma mulher de seu caráter excepcional e sua coragem admirável. O sertão precisa desesperadamente de mais pessoas como a senhora, dispostas a lutar incansavelmente pela justiça, independentemente das consequências pessoais que possam enfrentar. Conceição, ainda profundamente emocionada por todos os eventos traumáticos e extraordinários da manhã, respondeu com sinceridade total: Lampião, o que o senhor fez hoje prova definitivamente que existe bondade genuína e senso de justiça, até mesmo naqueles que a sociedade oficial condena e persegue. Espero, sinceramente, que um dia encontre a paz interior e a tranquilidade que certamente merece. A despedida entre os dois foi respeitosa, emocionante e carregada de significado, sendo testemunhada por toda a cidade em silêncio reverente. Lampião montou graciosamente em seu cavalo baio e, seguido por seus homens leais, deixou Serra Branca da mesma forma misteriosa e impressionante como havia chegado, levando consigo para sempre a gratidão eterna de uma mulher que ele havia salvado da morte mais injusta. Nos dias que se seguiram aos eventos dramáticos na Praça de Serra Branca, as repercussões políticas e sociais se espalharam como ondas concêntricas por toda a região nordestina. A notícia de que um coronel local havia tentado executar sumariamente a cunhada de um desembargador chegou rapidamente à capital através do sistema de telégrafos, causando um escândalo político de proporções verdadeiramente enormes que envolveu as mais altas esferas do poder regional e nacional. O desembargador Paulo Alves da Silva, irmão de Conceição que não havia há mais de 20 anos, tomou conhecimento dos eventos através de um telegrama urgente e detalhado enviado pelo tenente.
A notícia o impactou profundamente, não apenas pelo perigo mortal que sua irmã havia enfrentado, mas também pela descoberta de que ela estava viva e havia permanecido na região durante todos esses anos sem manter contato regular com a família. Imediatamente, o desembargador mobilizou toda sua considerável influência política e judicial para garantir que os responsáveis pelos crimes fossem punidos de forma exemplar e que o caso servisse como marco definitivo na luta contra os abusos de poder no interior nordestino. Sua posição privilegiada no sistema judiciário permitiu que desse ao caso a máxima prioridade e visibilidade possível. Conceição, após ser oficialmente inocentada de todas as acusações infundadas que haviam sido levantadas contra ela, tomou uma decisão que surpreendeu a muitos. Decidiu permanecer em Serra Branca, em vez de retornar à vida privilegiada que poderia ter ao lado de sua família na capital. Apesar de todos os traumas que havia vivido na cidade, sentia que havia finalmente encontrado seu verdadeiro propósito na luta incansável contra as injustiças locais. Com o apoio renovado de sua família reencontrada e o respeito conquistado definitivamente na comunidade através de sua coragem exemplar, Conceição se tornou uma voz ativa e respeitada na defesa intransigente dos direitos dos mais humildes e necessitados. Sua casa se transformou em um ponto de referência para todos aqueles que buscavam justiça e apoio contra os abusos de poder. O ex-coronel Antônio Pereira de Melo foi formalmente julgado e condenado por um tribunal competente por múltiplos crimes graves. Abuso sistemático de autoridade pública, tentativa de homicídio qualificado, formação e manutenção de milícia ilegal, extorsão, intimidação de testemunhas e violação grave dos direitos constitucionais de cidadãos brasileiros. Todos os seus bens foram confiscados pelo Estado para formar um fundo de indenização destinado às famílias que haviam sido prejudicadas por suas ações criminosas ao longo dos anos. A prisão do ex-coronel se tornou um símbolo poderoso da possibilidade de que a justiça oficial pudesse finalmente prevalecer sobre o poder econômico e a influência política corrupta. Ele morreu na prisão 3 anos depois, completamente esquecido e abandonado pela mesma sociedade que um dia o havia temido e aparentemente respeitado. O tenente Antônio Carlos Silva, cujo nome se tornou sinônimo de coragem e integridade moral, foi promovido ao posto de capitão e transferido para uma posição de maior responsabilidade na capital do estado, onde pode implementar com sucesso muitas de suas ideias inovadoras sobre reforma das práticas policiais e militares no interior. Manteve correspondência regular e afetuosa com Conceição, que se tornou sua consultora informal e confiável sobre questões relacionadas aos abusos de poder no sertão. Miguel, o professor corajoso, que havia servido como intermediário crucial entre Conceição e a rede de colaboradores de Lampião, também se beneficiou enormemente dos novos tempos de maior justiça e legalidade. Com a queda definitiva do coronel e o estabelecimento de um ambiente mais seguro e justo, pôde finalmente retomar sua carreira acadêmica interrompida, estabelecendo na região uma escola modelo que se tornou rapidamente referência em educação popular e formação cidadã. A história extraordinária de Conceição se espalhou pelo sertão como uma verdadeira lenda viva, sendo contada e recontada em incontáveis versões pelos cantadores de viola, contadores de história e cronistas populares que viajavam de cidade em cidade. Em todas essas versões, independentemente das variações nos detalhes, permaneciam sempre constantes os elementos centrais que haviam capturado a imaginação popular. A coragem excepcional de uma mulher simples, a injustiça flagrante de um tirano corrupto e a intervenção heróica do mais famoso e respeitado cangaceiro do Nordeste.
Lampião, por sua vez, continuou sua vida errante e perigosa pelo sertão, mas a experiência transformadora em Serra Branca o marcou profunda e permanentemente. O encontro com Conceição e a descoberta de sua verdadeira identidade reforçaram dramaticamente sua convicção de que sua luta tinha um propósito muito maior que a simples vingança pessoal ou o banditismo comum. Passou a ser ainda mais criterioso e seletivo em suas ações, focando específica e prioritariamente na proteção dos mais vulneráveis e na punição dos opressores. Anos depois, quando finalmente encontrou a morte violenta em uma emboscada cuidadosamente planejada pelas forças policiais em Angicos, Lampião carregava consigo uma pequena fotografia que Conceição lhe havia dado como lembrança antes de sua partida emocionante de Serra Branca. Era uma imagem antiga e desbotada de sua família feliz, que representava para o cangaceiro legendário tudo aquilo pelo que realmente valia a pena lutar e morrer. A dignidade inalienável das pessoas simples e honestas do sertão. Conceição viveu uma vida longa e produtiva até os 85 anos de idade, testemunhando pessoalmente as grandes e profundas transformações sociais, políticas e econômicas que o Nordeste experimentou durante todo o século XX. Tornou-se uma figura amplamente respeitada e consultada em toda a região, sendo procurada regularmente por políticos, jornalistas, pesquisadores acadêmicos e escritores interessados em compreender melhor a história recente e as tradições culturais do sertão nordestino. Em suas memórias detalhadas, escritas já na velhice com a ajuda de um jovem jornalista da capital, Conceição dedicou um capítulo especial e emocionante ao dia traumático em que quase foi executada injustamente em praça pública. Surpreendentemente, não demonstrava qualquer rancor ou desejo de vingança em relação ao falecido Coronel Antônio, mas lamentava sinceramente que ele não tivesse conseguido compreender que o verdadeiro poder e respeito vem da justiça e do servil ao bem comum, não do medo imposto pela força bruta. A cidade de Serra Branca prosperou enormemente após a queda do regime autoritário do coronel. Sem a opressão sistemática de sua milícia particular e sem as práticas corruptas que haviam estrangulado o desenvolvimento local, os pequenos comerciantes e agricultores puderam finalmente desenvolver seus negócios livremente e com segurança. A economia local se diversificou rapidamente e a cidade se tornou um exemplo reconhecido de desenvolvimento sustentável baseado na justiça social e na participação democrática. O legado duradouro de Conceição transcendeu amplamente sua própria vida e sua época específica. Sua história extraordinária inspirou movimentos posteriores de defesa dos direitos humanos em todo o Nordeste, e seu nome foi dado com orgulho a escolas, praças, centros comunitários e instituições de assistência social em dezenas de cidades da região. Mais importante ainda, sua trajetória se tornou um símbolo permanente da possibilidade de que pessoas comuns, armadas apenas com coragem e determinação moral, podem efetivamente desafiar e derrotar estruturas de poder aparentemente invencíveis. Assim termina a saga inesquecível de Maria da Conceição Alves da Silva, a mulher extraordinária que quase foi executada por apoiar Lampião, mas que conseguiu sobreviver para se tornar um símbolo duradouro e inspirador da luta eterna pela justiça no sertão nordestino. Sua história continua a inspirar novas gerações de brasileiros, lembrando-nos de que a coragem moral e a determinação podem efetivamente triunfar sobre a tirania, e que, às vezes, os verdadeiros heróis da história são encontrados nos lugares mais inesperados e humildes.